Exercício 9. 3 cargas de 1 nanocoulomb estão dispostas como mostra a figura. Cada uma das cargas cria um campo elétrico E em um ponto equidistante, à frente da carga central e a 3 cm da mesma. Item A. Quais são os 3 vetores de campo elétrico E1, E2 e E3 criados, respectivamente, pelas 3 cargas? Escreva a sua resposta para cada um dos campos como um vetor em função dos componentes correspondentes. Item B. O campo elétrico satisfaz um princípio de superposição, logo existe um campo resultante nesse ponto dado por res igual a resultante igual a E1 mais E2 mais E3. Calcule o valor desse campo. Bom, vamos lá. A ideia é que nós queremos calcular o campo elétrico gerado pelas 3 cargas em cima desse ponto à frente da carga 3 a 3 centímetros dela. Bem, em primeiro lugar o que a gente faz é calcular o campo elétrico de cada uma, que é o que está colocado no item A. Então a gente vai começar pelo campo elétrico da carga 3, que é mais fácil, porque como o campo elétrico está na direção entre o ponto e a carga, o campo elétrico vai estar na horizontal, na direção X. Como as 3 cargas são pontuais e são positivas, já que a carga é de 1 nanocoulomb, o campo elétrico é repulsivo. O campo elétrico é da carga para o infinito. Então esse é o campo elétrico gerado pela carga 3, cujo módulo obedece à lei de Coulomb, isso é Kq3 sobre R ao quadrado, como está no sentido positivo de x, seria mais I, certo? Substituindo os valores, nós vamos ter 8,9 vezes 10 a 9, que é o valor de K, 1 nanocoulomb, 1 vezes 10 a menos 9, dividido pela distância ao quadrado, a distância é 3 centímetros, isso é 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, na direção I, isso não vai nos dar um campo elétrico devido à carga 3, naquele ponto como 1 vezes 10 a 4 I newtons por coulomb. Bem, e o campo elétrico da carga 1? O campo elétrico da carga 1 vai ter essa direção, que é a direção entre os 2 pontos, a carga 1 também é positiva, então ele é repulsivo. A única diferença da 3 que ele vai ter não está na direção de nenhuma dos eixos, então nós vamos ter componentes do campo elétrico 1 na direção X e na direção Y, e a distância entre a carga 1 e o ponto é igual a raiz de 10. Isso é 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado, raiz disso. Então raiz de 10 é a distância entre eles. Muito bem, primeira coisa que a gente faz é calcular o módulo de E1. Calculando o módulo de E1, que obedece à lei de Coulomb, que é K, que é 1 sobre R ao quadrado. Então fica a carga também é 1 nanocoulomb e a distância é raiz de 10 vezes 10 a menos 2, que é centímetros ao quadrado. Fazendo essa conta vai nos dar 8,9 vezes 10 a 3 newtons por coulomb. Fica menor que o E3, porque no módulo de E3, porque a distância entre a carga e o ponto é maior do que a carga 3. Então claro que o campo elétrico é menor. De qualquer forma, a gente precisa estabelecer as componentes de E1. Bom, por simetria, o campo E2 vai ter o mesmo módulo que E1. Por quê? Porque a distância é a mesma, certo? Também raiz de 10 centímetros, e a carga é a mesma, que é 1 nanocoulomb. Se a carga é a mesma, a distância é a mesma. Se a carga é a mesma, a distância é a mesma, então o módulo do campo elétrico E2 é igual ao módulo do campo elétrico E1. Bom, vamos estabelecer agora as componentes. No caso do E1, a componente x é 1 cosseno desse ângulo aqui, que é igual a este ângulo. E o cosseno desse ângulo é 3 dividido por raiz de 10. Certo? Cateto adjacente sobre hipotenusa, 3 sobre raiz de 10. A gente não precisa levar em conta a potência de 10, porque as potências são as mesmas. É 3 centímetros, raiz de 10 centímetros. Então basta deixar desse jeito. Certo? Não vai fazer diferença. Quando a gente for estabelecer na direção Y, vai levar em conta o seno desse ângulo, que é 1 sobre raiz de 10, e, claro, pela posição da carga 1, o campo elétrico está no sentido contrário ao eixo Y. Então fica menos J. Certo? Fazendo essa conta, nós vamos ter que o nosso E1 vai ter 8,4 vezes 10 a 3 na direção I,
certo? Menos 2,8 vezes 10 a 3 na direção J, Newton por Coulomb. Bem, se nós fizermos a mesma coisa com E2, vamos ver que o campo elétrico tem as mesmas componentes por uma questão de simetria. Isso é, ele vai ter a mesma componente x que o componente y, porque o valor é o mesmo e o ângulo é o mesmo, certo? A única diferença é que agora a componente do campo elétrico, que é 2 na direção y, está no sentido positivo, então fica mais. Ok? Bem, o campo elétrico resultante é a resultante dos três campos elétricos, certo? É 1, é 2, é 3. Aqui a gente já fecharia o item A, né? A gente tem o campo E3, que é este vetor, o campo E1, que é este vetor, 8, 4, 10 a 3i menos 2, 8, 10 a 3j, newtons por Coulomb, e o campo E2 é esse, 8, 4, 10 a 3i mais 2, 8, 10 a 3j, newton por Coulomb. Bom, o item B seria o cálculo do campo resultante, que é a soma disso tudo. O detalhe é que as duas únicas componentes J dos três vetores, esta e esta, que são iguais, estão nos sentidos opostos. Exatamente por 1 e 3 estar em posição simétrica, a componente Y se anula. Se esse valor mais esse vai dar zero, e só vai sobrar as somas das componentes na direção I. As três componentes são no mesmo sentido. Então seria 8, 4 mais 8, 4 mais 10. Certo? 10 vezes 10 a 3, né? 10 vezes 10 a 3 mais 8, 4 mais 8, 4 nos dá um campo resultante de 2,7 vezes 10 a 4i Newton por Coulomb. É o campo resultante das três cargas, que vai estar no eixo positivo de x, né? No sentido positivo de x, certo? Na horizontal, já que as componentes y se anulam. É isso.